qual a quantidade de maconha que você pode portar para ser considerado usuário. Portanto, para não estar cometendo crime. A partir daquela quantidade, o cidadão sabe que se portar, vai estar cometendo crime. Para mim, o mais importante dessa decisão é o Supremo se predispor, como está predisposto, a estabelecer qual que é essa quantidade. Ô Pedro, você falava dessa questão da guerra às drogas. Esse julgamento que está acontecendo, foi retomado a semana passada no Supremo sobre o porte de drogas, né? Ele vai tá 4-0, né? Agora o Gilmar pediu mais tempo para analisar os votos, né? Inclusive do Alexandre de Moraes. E mais a expectativa é que ele seja retomado ainda nos próximos dias. Ele pode mudar alguma coisa nessa questão por conta da lei de drogas ali, né? De não deixar claro quem é que nós temos que ter claro. usuário. No Brasil, ao contrário do que a mídia, eu não sei o que está vendo com a Globo, com esses canais, que eles estão cometendo muito erro fático. Não sei se a qualidade do jornalismo lá parece que está depreciando, deve ter alguma razão para isso. Mas eles falam outro dia, não, no Brasil não é crime portar para uso. Não, é crime sim, é crime. Claro. O porte de droga é crime. O que ocorre, que mudou na legislação, é que deixou de haver o aprisionamento da pessoa, mas é crime. Macula a imagem social do sujeito, cria uma série de problemas sociais, porque é considerado um criminoso. Né? Então, o que há na decisão do Supremo, que é corretíssima no mérito, é falar, ó, numa democracia constitucional, não tem sentido o Estado criminalizar condutas que não ocasionem danos intensos a terceiros. Isso é o liberalismo mais clássico. Não estamos falando nada de esquerda, aí, como tem falado o bolsonarismo. Né? É o liberalismo mais clássico que há, utilitarismo, etc. Né? Ou seja, não tem sentido o Estado chegar a intervenção mais intensa que o Estado pode ter na vida da pessoa é criminalizá-la, é uma conduta dela que seja considerada crime. Ora, para considerar uma conduta crime numa democracia constitucional, é necessário que essa conduta ocasione danos sensíveis a terceiros. Né? Um cara que consome maconha em casa, e vou dizer aqui, cocaína, outras drogas, o Supremo está limitando a questão da maconha, é um avanço, mas não é o ideal, né? Qualquer droga que a pessoa consome não pode ser punida por isso, ela está afetando o corpo dela, não está afetando o terceiro. Né? Então, o que o Supremo está fazendo é isso, é pegar a maconha como exemplo, que é a droga parece que menos impactante, pelo que falam, né, dessas drogas que existem aí, substâncias entorpecentes, e estabelecendo que o consumo dela não é crime. Né? Esse é o primeiro elemento da decisão do Supremo, que é corretíssimo, não deve ser mesmo. Numa democracia constitucional, o uso de substância entorpecente não pode ser considerado crime, pode ter outro tipo de restrição do Estado, não a restrição penal. Né? Esse é o primeiro elemento da decisão, que parece que há uma maioria que pensa assim, sabe, no Supremo. O problema é que aqui no Brasil nós temos outra questão. A lei ela se pronuncia nessa questão de droga até de uma forma inconstitucional, ao meu ver, que precisa ser corrigida mesmo pelo Supremo, que é de uma forma muito vaga, por conceito indeterminado. Ali fala que o tráfico é crime e comércio de drogas pode ser considerado crime sem problema nenhum numa democracia constitucional, porque é um tipo de conduta que atinge terceiros de forma sensível. Né? Então, mas ela fala que o tráfico de drogas aqui no Brasil não é caracterizado pelo flagrante no ato de comerciar. O tráfico de drogas pode ser flagrado pelo porte de uma determinada quantidade da substância entorpecente proibida. Né? Isso gera um problema, porque acaba gerando para a autoridade policial, eventualmente para o juiz, um imenso poder de definir quem é usuário e não vai para a cadeia, de quem é traficante e vai para a cadeia. Como bem falou o ministro Alexandre, isso, inclusive, é veículo de racismo, muitas vezes. Né? Eu tenho um caso que eu atuo pro bono, junto, quem, na realidade, capitaneia o Fernando de Deus, só sou um diretor de clima, ajudo ali, né? Mas é um caso de uma menina da periferia de São Paulo, negra, pobre, que foi pega com 3 cigarros de maconha, estava com 2 meninos, um começou a chegar a polícia, né? Eles passaram para a menina achando que não ia ter uma policial feminina para registrá-la, né? Estava usando ali a droga. Chegou a polícia com uma policial feminina, ela estava com 3 gramas de maconha, foi presa.
8 anos foi condenada. Quando nós pegamos o caso, o Tribunal de Justiça tinha condenado ela a 8 anos de prisão, 8 anos e tanto, e ela estava presa, literalmente, em sistema recluso. E pior, depois nós conseguimos reduzir a pena, não conseguimos ainda inocentar a menina. Então, é um problema, quer dizer, por quê? Porque é jovem, mulher e negra. Se é um cara com grana, se sou eu de terno, com 3 gramas de maconha no bolso, ninguém me dá flagrante por tráfico. Não existe isso, gente. Né? Ou seja, é um veículo de racismo. Você deixa na mão de quem aplica a lei um poder arbitrário de decidir quem vai preso e quem não vai. Isso é absolutamente incompatível com a democracia constitucional e seus princípios. Portanto, o que o Supremo corretamente está querendo fazer é estipular de forma clara qual a quantidade de maconha que você pode portar para ser considerado usuário. Portanto, para não estar cometendo crime. A partir daquela quantidade, o cidadão sabe que se portar, vai estar cometendo crime. Para mim, o mais importante dessa decisão é o Supremo se predispor, como está predisposto, a estabelecer qual que é essa quantidade. Agora, parece uma divergência entre a maioria do Supremo, que apoia tudo isso que eu falei, quanto a qual a quantidade. Esse é que parece o problema. Tem, por exemplo, o ministro Barroso defendeu no voto dele, que ele deu há alguns anos, 25 gramas. O ministro Alexandre falou em 60. Aí você pega as experiências internacionais, em 2021 foi descriminalizado o uso da maconha no estado de Nova York, e foi 85 gramas foi estipulado como sendo a quantia. Né? Ou seja, há no mundo uma divergência que eu acho essa divergência menor. Tanto faz se for 25 gramas, desde que seja uma quantidade razoável, e nenhum ministro está propondo uma quantidade irrazoável, tanto faz se for 25, 60. O importante é que o Supremo já defina uma quantidade exata para que os aplicadores da lei não possam ficar manipulando o conceito de tráfico e o conceito de uso, como eles fazem. Se você ter uma ideia, Ricardo, a polícia foi contra a amenização da pena para os usuários, que foi feita na legislação penal. Eles passaram a enquadrar pobre com 2, 3 gramas de maconha como traficante, como uma forma de reagir à vontade da maioria, reagir à vontade da lei, reagir à vontade do parlamento. Isso é um abuso imenso de poder. Né? Então, o Supremo está agindo da forma absolutamente qualificada, correta, quando ele não apenas quer considerar, ele quer descriminalizar o porte, quando ele quer fixar qual a quantia de maconha que você pode estar aportando para não ser considerado crime. Isso é um imenso avanço. Agora, eles vão discutir lá, eu não sou técnico, isso teria que conversar com pessoas da área técnica, que lidam, psiquiatras, sei lá, gente que lida no ambiente social, gente de serviço social especializado em questão de droga, tal, para poder ter uma visão um pouco mais racional do que seria a quantidade adequada. Eu não tenho como dizer isso aqui. Eu posso retratar aqui as experiências de mundo. Nova York, recentemente, foi 85 gramas. Tem países que são 30 gramas, tem países que são 50. Isso varia um pouco, é só o que eu posso falar aqui. Mas estabelecer uma quantia é absolutamente fundamental. Vale a pena essa espera na definição final do julgamento que está ocorrendo, para poder eles fixarem lá a quantia que eles acham a mais adequada.